Olá pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Advocacia com Café. O meu nome é Andressa Costa e hoje nós estamos aqui para falar a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Você já ouviu falar? Após a vinheta. Então, pessoal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi criado através da Lei 8.069, sendo sancionado no ano de 1990, sendo criado com o objetivo de acabar com o Código de Menores, que foi instituído pela ditadura militar no Brasil. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio cumprir uma exigência determinada pela nossa Constituição Federal do ano de 1988, uma vez que o artigo 227 nos relata que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar todos os direitos relacionados às crianças, aos adolescentes e aos jovens. Então, esse estatuto, ele veio reunir e definir de forma clara todos os direitos relacionados às crianças, aos adolescentes e aos jovens. Lembrando que se considera criança menores até 12 anos ou com 12 anos incompletos e sendo adolescentes com 12 anos completos até 18 anos de idade. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, então ele veio consolidar direitos que são essenciais para o desenvolvimento da criança e do jovem. Vou fazer a leitura aqui com vocês de alguns artigos e assim nós seguiremos em relação às informações que estão presentes nessa lei. O artigo 4º, por exemplo, ele diz que toda criança tem direito e prioridade absoluto. Então, uma criança, quando sofre um trauma ou precisa de atendimento médico, numa unidade hospitalar, por exemplo, ela merece ser priorizada em relação a esse atendimento. Já no artigo 16, diz que a criança ela tem direito de ir e vir, tem direito de brincar, tem direito de opinar e dar as suas expressões em relação a determinados assuntos. O artigo 18 já vem nos trazer que é dever de todos proteger as crianças, os adolescentes e os jovens das condições desumanas, aterrorizantes e constrangedoras. Nós sabemos que no Brasil, milhares de crianças vivem sob o fantasma da miséria, da pobreza, da exploração sexual. Algo triste, algo preocupante que precisa ser erradicado, precisa ser combatido. No artigo 53 a 59, nós temos uma atenção especial no que se refere à educação. Por isso, toda criança tem que ter direito à educação, porque só assim ela vai ter o seu desenvolvimento pleno e vai ser melhor preparada para o exercício da cidadania. Então, ela tem direito ao acesso gratuito a uma escola próxima da sua residência. O artigo 54 trata das crianças que são portadoras de necessidades especiais. Então, essa criança tem direito ao atendimento especializado e em conjunto com os demais alunos. No artigo 56, finalizando, nós temos aqui uma grande informação que trata sobre a questão de maus tratos. A escola identifica numa criança que há maus tratos ou que há uma condição de faltas injustificadas, é dever dessa instituição de ensino repassar as informações ao Conselho Tutelar, que tomará as medidas administrativas cabíveis em relação aos responsáveis pelos menores. Por isso, pessoal, em relação ao Estatuto da Criança, trouxe para vocês alguns artigos, os mais criteriosos, importantes, que eu acredito que seja em relação a essa lei. E assim, nós finalizamos esse assunto. E a nossa leitura bíblica de hoje se encontra lá no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 1 ao 6. Eu vou fazer a leitura com vocês e logo nós encerraremos com a nossa oração, tá bom? Então, no capítulo 1, no versículo 1 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis, descendo para Jope. Achou um navio que ia para Tarsis.
pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus, e atiraram a carga do navio no mar, para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: "O que você faz aqui dormindo? Levanta-se, clama o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não morramos." Até aqui. Então a palavra de Jonas, certamente você já ouviu falar sobre Jonas, o homem que foi engolido pela baleia. Nós conseguimos observar através da leitura bíblica que Jonas tinha sobre ele uma palavra. O Senhor determinou que ele fosse até a Nínive pregar o evangelho. No entanto, era bem provável que o medo de Jonas estivesse atribuído ao fato de que ele ouvia falar sobre o povo de Nínive. O povo era torturador, era cruel, não aceitava povos de outras regiões, habitantes de outras cidades. Por isso, ele se perguntava: mas Deus, por que eu tenho que ir até lá para pregar o teu evangelho a pessoas que são tão ruins, tão más? Então, Jonas, fazendo com que a palavra de Deus não se cumprisse na sua vida, ou o medo dele interferindo na vontade do Senhor, fez com que, ao invés dele ir a Nínive, ele pegasse um barco para Tarsis. E nesse barco, ele desceu até o porão e lá adormeceu. Por quê? Muitas vezes, nas nossas vidas, nós conseguimos visualizar que Deus tem um propósito para nós. Às vezes, no ambiente que nós estamos, na família que nós convivemos, no trabalho que nós enfrentamos, frequentamos, nós encontramos muitas dificuldades, mas nós estamos ali por uma palavra. Jonas adormeceu. Então, ontem fazendo o devocional, hoje pela manhã fazendo o devocional, a gente consegue identificar que quantas vezes nós preferimos dormir do que ouvir Deus falar conosco. Às vezes na dificuldade, na amargura, na depressão, a gente se encontra tão desencorajado a prosseguir. O processo é duro, é difícil, é árduo. A gente não quer. Quantas vezes você já se pegou falando: Senhor, não sou eu, não é comigo. E você quer fugir do propósito, mas o propósito te alcança onde for, porque o escolhido não escolhe. Se você está nessa família, é porque Deus vai te abençoar no meio dessa família. Se você está no trabalho que está, é porque Deus quer restituir algo ou alguém ali. Por isso, permaneça firme, edifique a casa, levante os muros e os portões. O Senhor está com você. Ainda que seja difícil, ainda que seja árduo e muito doloroso, permaneça onde está, porque se o Senhor falou com você, escute a voz dele e dê atenção às promessas que ele tem com você. Ainda que você esteja ferido, ainda que você esteja desgastado com toda essa situação, diga: Senhor, eu estou aqui. Ontem eu estava analisando a história de Jó e pensando: Jó perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos, perdeu as riquezas, perdeu os amigos e perdeu a saúde, mas mesmo assim ele dizia ao Senhor: eu estou aqui, eu estou aqui. Então, da mesma forma que aconteceu com Jó, da mesma forma que aconteceu com Jonas, assim será com você também. Por isso, saia de ambientes que não são agradáveis a você em relação a pessoas que interferem na tua vida com palavras cujo objetivo é abortar o plano de Deus para você. Pare de andar com pessoas que só decretam maldade, pessoas que usam drogas e dizem: use, vamos aqui então descansar, vamos esquecer do mundo. Se afaste de pessoas que só te levam para o buraco.
Se agregue, fique com pessoas que tenham palavra de esperança, tenham palavra de experiência, porque quantas vezes Deus me colocou perto de pessoas com sabedoria, porque Ele queria me ensinar, porque Ele queria falar para mim, olha, Andressa, é dessa forma, não é da forma que você pretende seguir. Então, pessoas experientes me deram forças para seguir. Pessoas experientes disseram, eu também já passei por isso e eu venci. Então, eu leio um livro que diz, ande com 5 pessoas que são águias e seja a sexta. Ande com 6 pessoas vitoriosas e seja a sexta. E ande com 5 derrotados e você será o sexto. Então, mude as pessoas com quem você tem companhia. Tire da sua vida aquilo que realmente não presta. Além de tudo, estamos falando muitas vezes sobre o poder da língua, sobre o poder da palavra, sobre o poder dos pensamentos. É necessário, ainda que as condições adversas estejam presentes no nosso dia a dia, é necessário que oremos ao Senhor e peçamos a Ele graça. Nós precisamos de sabedoria durante a oração, nós precisamos proferir palavras de bênçãos, ainda que a situação seja difícil. É necessário levantar e colocar a nossa presença diante do Senhor e pedir para que Ele esteja conosco durante o nosso dia, durante a nossa caminhada, porque é Ele que vai nos sustentar. Então a palavra que eu trago para vocês hoje é essa. Eu também passo os meus momentos difíceis, meus momentos de luta. Há poucos dias, falando com uma cliente, eu disse, eu estou fazendo o que o Senhor falou que eu tinha que fazer. Grave o canal, faça o canal, porque assim você atingirá muitos. Porque o YouTube vem atendendo e vem chegando, vem alcançando milhares e milhares de pessoas. E o Senhor decretou para mim, é o seu propósito, então faça. E aquilo que é determinado para você fazer, faça. Não fuja do seu propósito, não fuja daquilo que Deus determinou para você. Ainda que a situação no propósito e no processo seja cheia de marcas, porque nós ficamos com marcas das feridas. Nós ficamos cheios de situações que psicologicamente nos abalam e nos abatem, mas é assim que o Senhor está estreitando a relação dele conosco. Então, prossigamos, levante a cabeça, comece a ter companhias que decretam coisas abençoadas em seu favor. Quando você mencionar algo em relação ao que você planeja, que seja algo já resultando em algo produtivo, próspero. Tire de você as palavras de morte, as palavras de tristeza, as palavras de derrota. E assim nós teremos mudança. Mudança de vida, mudança de cativeiro, e todos irão perceber a mudança em nós. Que o Senhor esteja com você, que essa semana seja abençoada e que tudo de melhor aconteça, porque é Deus com você. E com Deus, você e Deus é maioria. Nós já vencemos. Em nome de Jesus. Faremos a nossa oração e finalizaremos. Aonde você estiver, se puder, curve a sua cabeça comigo e oremos. Senhor Jesus, mais uma vez aqui nós estamos para te adorar, para te exaltar, para te agradecer, Senhor. Obrigada pelo processo, obrigada pelas marcas que ficam. Obrigada por nos tornar mais resistentes a cada obstáculo que aparece. Jesus, que possamos estar sempre diante da Tua vontade, Senhor. Sabemos que o Senhor é grande, o Senhor é bom e o Senhor sabe tudo que nós passamos. Fica conosco, fica com os Teus filhos que estão assistindo esse vídeo. Abençoa eles nesse processo, Senhor. Ajuda, Senhor, abre as portas. Abre, Senhor, as comportas do céu para abençoá-los. Que essa semana seja uma semana de notícias boas, de novidades. Que seja, Senhor, uma semana extraordinária. Obrigada por tudo, Jesus. Em Teu nome, Jesus. Amém. Obrigada. Obrigada por ficar conosco até o fim. Curta o vídeo se você
gostou do vídeo, curta o vídeo para que o YouTube passe essa mensagem para mais pessoas. Compartilha, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe, que seja extraordinário os sonhos de Deus para você. Até segunda-feira.